Que longa a história de um professor. Eu tenho a impressão, se você é um professor, você vai entender o que eu estou te dizendo. Tem histórias de alunos que fizeram algumas disciplinas minhas 3, 4 vezes. E esses alunos têm uma visão diferente, com certeza, de cada um de nós que é professor. Todas as vezes que nós procuramos dar uma nota, eu pelo menos tenho isso, eu procuro buscar o Senhor com a finalidade de não ser injusta. E tem alunos que muitas vezes o que recebem a sua nota e dizem a culpa é do professor. Não, a culpa não é do professor. O professor, realmente, o papel dele é ensinar e aferir aquilo que ele ensinou. E o papel do aluno é aprender e buscar o conhecimento. E dessa forma nós vamos ver o que aqui, eu me lembro que naquela ocasião, muitos anos atrás, e teve um caso que me marcou bastante, de uma aluna. Essa aluna fez 4 vezes histologia. E na primeira, segunda, terceira vez, era uma aluna que eu percebia, ela não era uma aluna com dificuldade, mas era uma aluna negligente. Isso sim, negligente. E quantas vezes nós nos deparamos com alunos que são inteligentes, que você vê talento dentro deles, e, no entanto, perdem pela sua negligência. Pois bem, eu quero te dizer que talvez você precise compreender melhor isso. A questão de realmente muitas vezes Deus nos utilizar como docentes, como professores, para despertar talentos. Eu tive a oportunidade de ver nessa mesma aluna e em tantos outros amados uma vitória muito grande quando essa menina entendeu que há um tempo e um modo para cumprir aquilo que Deus tem na vida dela. E assim eu entendo. Na última vez que ela cursou a disciplina, por incrível que pareça, foi uma das melhores alunas. Ou seja, durante 3 outras oportunidades, ela deixou de se dedicar a contento. E tem um versículo, amados, que queima o meu coração ao longo de muitos anos. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem seja demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Pondero isso no meu coração ao longo de muitos anos mesmo. Por que a palavra diz não seja demasiadamente justo ou demasiadamente sábio? Precisamos entender o que isto quer dizer. E na realidade isso quer dizer o que você pensa de você mesmo, o que eu penso de mim mesmo. Será que eu estou sendo justa aos meus olhos? Ou será que eu estou sendo sábia aos meus olhos? E eu estou cobrando dos outros uma justiça e uma sabedoria segundo aquilo que eu entendo e não segundo aquilo que Deus diz? Se nós pararmos para pensar sobre isso, nós vamos ver que a palavra de Deus nos ensina a renovar a nossa mente pela palavra de Deus, a entendermos o que Deus quer de justiça, aquilo que realmente Deus quer realizar e que quer fazer na vida de cada um de nós. Mas nós precisamos ter a medida da justiça de Deus, a medida da sabedoria de Deus, e precisamos ser humildes diante do Senhor. Humildes porque a palavra do Senhor diz assim: se encontrares mel, coma o suficiente para te não enfadares dele. É bem assim, amados. Nós precisamos ser humildes, precisamos ser sábios, porque a palavra do Senhor também diz: a sabedoria por si mesma se justifica. Dessa forma, nós podemos observar e entender melhor esse versículo a que ele se refere. Quando o Senhor diz, então, para eu não ser demasiadamente justa ou demasiadamente sábia, isso corresponde à minha justiça própria, ao meu entendimento próprio de sabedoria. Eu preciso ter o conhecimento do que é a justiça e a sabedoria de Deus,
porque do contrário, como diz a palavra, porque te destruirias a ti mesmo. Sabe por quê? Quando nós nos julgamos mais do que nós somos. Certamente, a soberba nos arrasta para a destruição. E a palavra do Senhor diz que a soberba precede a queda. Por isso, a destruição. Por aí, que você pense nisso hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.